Finalmente chegou o momento que muita gente esperava, muita gente assina a Netflix para poder assistir La Casa de Papel, que é provavelmente uma das séries mais populares da história do streaming até agora, né? Rivaliza aí um pouco com House of Cards, mas é provavelmente uma das séries mais conhecidas que a Netflix já teve no seu catálogo. A gente já viu os episódios desta nova temporada, a gente vai fazer uma crítica aqui sem spoilers por enquanto, que podem ser detalhados, a gente gostaria de falar isso com você, mas só para deixar esse gosto aqui, a gente vai fazer uma crítica sem spoilers, focando mais na parte técnica, focando mais na parte geral, assim, sem falar muito sobre destino de personagens e tudo, porque realmente aqui a gente tem muitos plot twists nesta quarta temporada, e que se a gente falar estraga, você precisa assistir primeiro, depois a gente fala sobre isso. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente acha da quarta temporada de La Casa de Papel, fique com a gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana. E se você gosta de redes sociais, tá aparecendo para você aí na tela os links do nosso Facebook, Twitter e Instagram também, tá bom? E como o Lucas lembrou, deixa também um like aí. Isso me lembra uma coisa à parte aqui, me lembra thumbnail de vários canais que fazem crítica ou qualquer coisa assim, que as pessoas ficam... Não pode falar nome, vai pôr isso. Você nunca vai ver uma thumbnail com a minha cara assim aqui, pelo amor de Deus. Então, como a gente sabe, quem acompanha, né, o La Casa de Papel, sabe que o que encanta na série é justamente a forma com que a série se desenvolve, os desdobramentos, né? Sempre uma coisa atrás da outra que vai deixando você cada vez mais agoniado para que você chegue no final e fique querendo explodir sua própria cabeça de tanta agonia, né? De tanto nervosismo que você passa. Nessa quarta temporada a gente tem um pé no freio, vamos dizer assim. Essa quarta temporada é mais focada em desenvolver personagens. A gente não tem tanta ação assim, aquela coisa ribombástica, né, de coisas explodindo, planos mirabolantes e não sei o que. A gente tem mais foco na forma de desenvolver esses personagens e como a gente humaniza esses personagens que até então a gente já via de uma forma mais humana, mas aqui a gente vê de uma forma realmente mais próxima da gente. E pra mim isso é uma coisa que encanta, uma coisa que realmente funciona, porque é o tipo de coisa que faz com que esses personagens deixem de ser apenas personagens e passem a nossos olhos, né, aos olhos do público, a serem vistos como pessoas reais, normais, com problemas normais, etc e tal. Então a série tira um pouco o pé do acelerador, no caso, né, tipo, para poder falar sobre planos mirabolantes, até o próprio plano da Casa da Espanha perde um pouco de protagonismo aqui, para poder focar nas pessoas. Essa é uma mudança muito bem-vinda, mas apesar disso a gente já começa, né, nervoso, porque a gente se lembra do quê? Do que aconteceu com a Nairobi no final da terceira temporada. A gente fez um vídeo no começo da semana explicando pra você o que aconteceu no final da terceira temporada pra você relembrar, e uma das coisas que a gente falou foi justamente sobre a Nairobi. A série já abre com essa situação e o que a gente pode dizer sem dar spoiler é que a situação da Nairobi, como a gente havia previsto, realmente determina várias coisas dentro desta quarta temporada. Essa história da Nairobi, de certa forma, é o fio condutor do que a gente vai ver nessa quarta temporada aqui, porque assim como vários outros personagens, a Nairobi também tem aí uma explicação a respeito de suas origens, a respeito da sua própria história e do seu futuro também. A gente não vai falar se ela tá viva ou tá morta, você vai ter que descobrir isso conforme você for assistir essa série, mas o que a gente pode dizer é que a resposta vem rapidamente para que não deixe você tão nervoso assim logo de cara. E a história da Nairobi não é tão definidora quanto a história do professor e da inspetora Murilo. Se você não se lembra, no final da terceira temporada, ele passou a achar que ela tá morta, só que ela foi presa pela polícia e foi levada para interrogatório. Então, a história deles, esse envolvimento deles faz com que aconteçam vários plot twists no meio da temporada, porque é o tipo de situação que o professor perde o controle, né? Tipo, o que a gente pode dizer, sem dar muito spoiler, é que o professor meio que despiroca, vamos dizer assim, para usar o termo popular, por conta dele achar que ela tá morta. Então, algumas coisas começam a sair um pouco do controle, algumas coisas começam a ter umas viradas inesperadas, até na própria história da Murilo ali também tem algumas viradas que são bem inesperadas para quem tá assistindo. Então, o que a gente pode dizer é que esta série traz surpresas sim. Mas lembre que eu falei lá no começo desse vídeo que é uma série que trata bastante dos personagens solo, né? Trata deles de uma forma individual, tira aquela coisa da ação
atenção o tempo todo pra gente poder analisar quem são essas pessoas e por que elas agem como elas agem. Evidentemente tudo isso sem deixar de lado certos cacoetes que já são bem conhecidos de La Casa de Papel, que é aquela coisa do suspense psicológico, da tensão, de deixar você tenso o tempo todo, só muda o foco. Você não fica tenso com o plano, mas fica tenso com as pessoas que estão envolvidas nesse plano. Principalmente o Palermo. Ele é um personagem que brilha bastante aqui nesta quarta temporada. É bom você prestar bastante atenção nele, porque ele é um personagem que também define rumos aqui. Você pode perceber, conforme você for assistir essa temporada, que ele tem muito... A história dele tem muito de terror psicológico, né? Que é aquela coisa do suspense psicológico, que é aquela coisa de manipulação e tal das pessoas. E isso se agrava nessa quarta temporada, é uma coisa que as pessoas que forem assistir isso vão notar durante essa temporada, que realmente ele começa a levar a sua história para esse lado do jogo psicológico mesmo. Outros personagens que tem grandes momentos aqui também é a tríade agora, né? Que é o Denver, a Estocolmo e o Arturo. Depois que o Arturo conseguiu entrar dentro do Banco da Espanha, no momento que estava acabando já a terceira temporada, a gente tinha especulado que ele ia tentar se meter nesse relacionamento do Denver com a Estocolmo. E foi aquilo mesmo. Realmente ele tentou se meter ali, ele já tinha dado várias dicas na terceira temporada que ele estava incomodado com o fato da Estocolmo estar com o Denver, de estar criando o filho que é dele com ela, então ele vai lá meter a colher dele, e aí isso vai levando também a outros desdobramentos dentro da história que terminam de uma forma, digamos, surpreendente. Enfim, para falar mais da parte técnica, então a gente falou muita coisa que não devia falar, na verdade, porque deixa você mais aflito ainda para assistir a temporada, mas o que a gente tem para falar tecnicamente é que La Casa de Papel sempre foi uma série muito competente no que diz respeito à sua parte técnica, e aqui ela não deixa isso de lado. Com o investimento pesado da Netflix para poder fazer essa produção, né, porque a primeira e a segunda parte não eram originais da Netflix, a terceira e a quarta são. Então a Netflix investiu pesado para essas novas temporadas, e a gente tem uma fotografia maravilhosa, a gente tem uma direção de arte fabulosa, né, para poder fazer a recriação de todos esses planos mirabolantes deles dentro do Banco da Espanha, e também tem uma preocupação muito grande com o roteiro do Alex Pina, eu acho que é o criador dessa série, não me lembro se esse é o nome dele, se eu tiver errado você corrige ali na hora de edição. É um roteiro muito bem estruturado, é um roteiro que deixa a gente sempre com esses plot points, né, que são esses pedacinhos de coisas que vão mudando o rumo da história conforme vai passando os episódios. Isso vai deixando a gente cada vez mais nervoso, apesar de não ter tanta ação, tanta explosão, tanta coisa mirabolante saindo como foi nas 3 temporadas anteriores. Então a gente tem aqui uma série que é extremamente competente em tudo que ela se propõe. É que nem a Lady Gaga fala, né, naquele meme. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. E é um roteiro também que, como sempre, não deixa de lado a importância das mulheres. Aqui a gente tem até uma voz transexual que começa a aparecer, eu não vou dar mais detalhes a respeito, mas tem uma personagem transexual que acaba tendo muita importância no desenvolvimento da história conforme ela vai passando, e ela acaba tendo realmente grande importância para a história como um todo. Então, o roteirista, né, os roteiristas, a sala de roteiristas desta série tem uma preocupação muito grande de deixar isso bem claro pra gente, e eles arrasaram. Realmente a quarta temporada é uma coisa assim de doido, é uma coisa muito, muito boa, pra minha opinião, né, pelo menos é uma coisa que vale extremamente a pena você assistir. Você que tá na quarentena fazendo coisa nenhuma, né, se você não estiver trabalhando no home office, você tá fazendo nada, então você pode aproveitar para maratonar La Casa de Papel 4, porque para nós aqui do canal 5 Tons não há outra nota para dar, a não ser a nota 10. Isso porque a série trata todos esses temas de forma orgânica, trata de uma forma muito legal, trata sem forçar, sem jogar as coisas na cara das pessoas, né? Tipo, trata desses temas importantes, socialmente dizendo, e também traz drama, traz suspense, traz comédia, enfim, é uma série completa, né? Em tudo que se propõe a fazer. E no final dela, né? Pra não dizer que não tem ação, no final ela volta a engatar a ação e termina de uma forma surpreendente e muito satisfatória. Então vale a pena assistir, pare o que você estiver fazendo, se você estiver assistindo qualquer outra coisa, a própria Netflix
Netflix não tá lançando absolutamente nada nessa semana para deixar você totalmente livre para assistir La Casa de Papel. Então, escute a Netflix, faça isso, assista La Casa de Papel. Bom, por hoje é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Então, no fim de semana a gente vai fazer um vídeo aí para falar um pouco mais sobre aspectos de spoiler, né? Que a gente quase falou coisas aqui, teve que cortar para não precisar, né? Porque sai sozinho. Enfim, a gente vai falar mais ainda sobre La Casa de Papel essa semana. Aguarde. Um abraço para você. A gente se vê aqui. Lave a mão, não sai de casa, cumpra a quarentena e mande. Tchau!